Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela, estou cursando o quarto semestre do curso de Pedagogia Noturno. E hoje eu vim falar um pouco sobre a minha autonomia em relação à disciplina de educação à distância no decorrer deste semestre. A princípio, quando eu me matriculei na disciplina de EAD, eu tinha um pouco de receio em relação de como seria a minha aprendizagem em uma disciplina à distância, né? De que forma, como eu poderia estar aprendendo a conteúdo, no caso conteúdos, cursando uma disciplina de forma não presencial, né? Não estando frente a frente com o professor. E uma das coisas boas, né, da disciplina de educação à distância foi justamente isso. Ela veio quebrar um pouco essa minha concepção de que o ensino ele se dá de forma presencial, professor e aluno, né, de frente a frente, em uma sala de aula. E a disciplina de educação à distância ela veio justamente quebrar essa minha concepção, porque tem como sim, né, haver uma aprendizagem mesmo não estando frente a frente com o professor, né, estando à distância, né? Tudo isso vai depender das atividades, né, da metodologia aplicada pelo professor da disciplina ou do curso. No caso, assim, eu percebi também que no decorrer deste semestre eu fiz mais atividades, né, na disciplina de educação à distância do que nas disciplinas presenciais, em muitas delas que eu cursei esse semestre. Na disciplina de educação à distância, eu participei de fóruns, de bate-papos, fiz um planejamento de aula, papo café, né? Visitei uma instituição, estou agora fazendo um vídeo. Então eu acho que na disciplina de educação à distância, a minha participação e a dos demais colegas, né, pode ter sido bem mais assídua, né, do que uma disciplina presencial, ali com o professor em sala de aula. Mas para ter essa participação, né, por parte do discente, é necessário que ele desenvolva a sua autonomia, né, de fazer o seu horário, de organizar o seu tempo de estudo. Diariamente é necessário que o aluno ele retire, né, guarde um pouco do seu tempo para poder estudar, né, para poder ler os textos, para poder participar dos fóruns, do papo café. Então, eu acho que a disciplina de educação à distância ou o curso à distância, ele requer muito do aluno no sentido de organização, né, de autonomia. O aluno ele tem que se conscientizar de que a disciplina de educação à distância, ela é uma disciplina como outra. Você tem que estudar, mas você participa não presencialmente, né? No caso, à distância. E eu acho que também uma das coisas, e no caso, uma das coisas mais interessantes também que eu achei na disciplina de educação à distância foi também o fato de muitos alunos, né, terem a liberdade de se expressar, né? Muitas vezes na sala de aula, né, com o professor, muitos alunos eles não se sentem com tamanha liberdade de dar a sua opinião, de falar o que pensam na sala de aula. E já na disciplina de educação à distância, né, através do fórum, do papo café, ou até mesmo do bate-papo, eu percebi que os alunos eles davam mais a sua opinião, tinham mais liberdade, participam, né, participam mais, leem as postagens dos colegas, comentam, né, ou debatem. Então eu acho que há uma maior participação por parte dos alunos na disciplina de educação à distância. Em relação, no caso, já à minha autonomia, em relação à disciplina, né, de educação à distância nesse semestre, eu percebi assim que eu pude controlar mais, né, organizar mais o meu tempo. Eu tenho as minhas disciplinas presenciais,
mas eu sempre estava lembrando, né, que eu tenho também uma disciplina à distância, que apesar de eu não sair de casa, ir até a faculdade, assistir a aula na sala de aula, no caso, eu tinha a minha responsabilidade, eu tenho a minha responsabilidade de em casa ler os textos, participar das atividades, né, propostas pela disciplina. Então é uma questão que eu percebi que a minha autonomia ela se desenvolveu mais, né? Eu tive uma maior conscientização de fazer o meu horário, de tirar um tempo para estudar a disciplina de educação à distância. Né? Eu não estou indo para a aula, mas eu tenho conteúdos a estudar, né? Eu tenho textos a estudar, eu tenho fóruns para debater, né? Eu tenho bate-papos, eu tenho outras atividades da disciplina. Então não é pelo fato dela ser à distância que você vai levar de qualquer jeito. Ela é uma disciplina como outra. A diferença é só que você não está na sala de aula, né? Você pode cursá-la na sua própria casa, né? Na comodidade da sua própria casa. Então eu percebi que a minha autonomia ela se desenvolveu bastante. Eu sempre estava ligada assim, eu tenho que ler o texto, amanhã eu tenho um fórum, então eu vou tirar essa semana, eu já fazia a minha agenda, não, tal dia eu vou tirar um tempo para poder ler o texto, para poder debater, para poder participar do fórum, do bate-papo e etc. Então, assim, eu vi que foi de suma importância a disciplina, né, no meu desenvolvimento, na minha aprendizagem. Acima de tudo, eu percebi que não é só presencial, né, que o aluno aprende, ele aprende também de forma à distância. Tem como ocorrer sim o aprendizado, mesmo não estando frente a frente com o professor ou frente a frente com os colegas. Né? A disciplina de educação à distância ela veio justamente mudar essa minha concepção. E é isso, gente. Até uma próxima vez. Obrigada pela atenção. Tchau.